Olá pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre o sentido da vida para Jung, tá bom? Jung ele foi o criador da psicologia analítica, a gente tem outros vídeos aí falando sobre psicologia analítica para quem precisa da ideia de uma introdução, mas qual a ideia que eu quero passar aqui hoje? É que quando Jung vai falar de individuação, ele vai ter a sua visão aí mais clara do que seria a ideia de sentido da vida, tá bom? Então o Jung ele propõe que ao longo da nossa trajetória de vida, nós temos dentro da nossa dimensão inconsciente a ideia de individuação. O que é que seria individuação? Diferente de individualismo, que seria, digamos assim, você viver cada vez mais em função do ego, das crenças do ego, dos valores do ego, quando a gente procura um processo de viver em harmonia com as leis inconscientes da vida, quando a gente procura o nosso autoconhecimento, procura viver em equilíbrio com essa dimensão mais profunda da nossa psique, da nossa mente inconsciente, a gente vai cada vez mais descobrindo o nosso processo de individuação, que ao mesmo tempo é um processo que é orientado por uma dimensão que existe dentro de nós, que o Jung vai chamar de Selbst, que é traduzido como self para o inglês e é traduzido como si mesmo para a nossa língua aqui, para o português, tá bom? Então, essa dimensão do si mesmo seria ao mesmo tempo o centro da psique e ao mesmo tempo seria uma instância que orienta o nosso desenvolvimento psicológico, para isso que o Jung vai chamar de individuação. O que é que seria individuação? Seria o desenvolvimento de todas as nossas potencialidades, de todas as nossas capacidades, não ao nível de 100% estatístico, mas ao nível de nós vivermos cada vez mais uma vida mais plena, mais grandiosa, cada vez mais um nível evolutivo onde a gente possa viver a nossa plenitude. Uma outra forma da gente entender essa plenitude da individuação é a gente pensar nas funções psicológicas. Jung ele fala, por exemplo, que nós temos a função pensamento, a função sentimento, a função sensação e a função intuição. Se você quiser saber mais sobre essas funções psicológicas, tem lá no nosso minicurso sobre introdução a Jung. Vou deixar aqui também a indicação aqui abaixo, mas você pode ver lá aprofundando um pouco mais sobre isso. Mas qual é a ideia? Se você tem uma pessoa, por exemplo, muito racional, né? Ela tem muito essa dimensão da racionalidade, da prática, da objetividade. Ela teria que, ao longo do seu processo de individuação, desenvolver as outras funções psicológicas para viver cada vez mais em equilíbrio. Ao mesmo tempo, cada uma das funções elas poderiam continuar sendo desenvolvidas ao longo de toda a nossa vida. Então, a individuação seria a gente viver a nossa plenitude, a gente desenvolver o nosso potencial. O Jung ele vai pegar aí um termo que vem do Nietzsche, que é a gente poder se tornar tudo aquilo que a gente é. A gente se tornar a totalidade do que nós somos. E aí, ao longo de todo o seu trabalho, o Jung vai sempre trazer novos significados, novas compreensões do que seria essa ideia de individuação. Mas a ideia também que ele traz é que todas as grandes personalidades da nossa sociedade são, de alguma forma, pessoas que procuraram viver essa individuação. E ele vai trazer vários exemplos ao longo aí, né, do seu trabalho, das suas obras, tá bom? E aí, quando a gente está afastado desse nosso caminho de individuação, a individuação pode ser entendida também como um caminho que ao longo da vida a gente vai caminhando. Quando a gente está afastado desse caminho, a nossa tendência é adoecer, é produzir sintomas, é produzir desequilíbrios psíquicos. Por outro lado, quanto mais a gente vive esse caminho de individuação, mais são produzindo símbolos, mais a gente tem essa sensação de conexão com essa nossa dimensão interior do si mesmo, mais a gente tem a certeza de estar vivendo aquilo que a gente tinha que viver, a certeza, por exemplo, de estar no lugar certo, com as pessoas certas, e isso vai trazendo para a gente ao longo da vida essa sensação de que está vivendo em equilíbrio e que está vivendo o nosso caminho, aquilo que a gente tinha que está fazendo, uma sensação também de certeza, de equilíbrio, tá bom? Mesmo nas maiores adversidades, a certeza de estar vivendo esse caminho de individuação, de realização dessa nossa dimensão interna, tá bom? Fica o convite à leitura de Jung, ao estudo, né? Mas fica também essa ideia dessa reflexão de que para a psicologia analítica a ideia de individuação está ligada à ideia de sentido da vida, tá bom? O sentido da vida, ao mesmo tempo que ele é individual para cada pessoa, como se cada pessoa tivesse
a sua própria missão, sua própria jornada, né? O sentido da vida ele vai estar alinhado com essa ideia que é uma ideia arquetípica para Jung, a ideia da individuação, a ideia da realização da totalidade da nossa personalidade psíquica, a ideia de realização do nosso si mesmo, que não é o nosso ego, não é a nossa dimensão da identidade pessoal. Fica o convite à provocação e à reflexão, ao estudo, e grande abraço e até as próximas.